Deus abençoe. Iracema disse que eu ficasse à vontade até amanhã de manhã. Não sei quanto a vocês, mas é a proposta tentadora. Eu creio que vocês são privilegiados. Você já deve ter visto aqui a nossa palestra, provavelmente, e nós a escolhemos para falar aqui, porque falaríamos também em uma outra casa. Mas chegando lá, vimos que o tema era outro. Então vocês têm esse privilégio de ouvir essas palavras em primeira mão. Mas eu estou me antecipando em um mês essa comunicação. Vamos falar da morte de Allan Kardec, da sua desencarnação. Isso aconteceu no final do mês de março. Então eu estou me antecedendo bastante. De qualquer forma, é muito bom refletir nesse respeito para ponderarmos um pouquinho sobre nossa própria experiência. Alguém aqui vai ficar com a semente? Não. Então é muito útil pensarmos no dia de nossa volta. Bom, Allan Kardec, no dia 31 de março de 1869, não que ele tenha decidido, mas aconteceu que ele teve que partir. Ele fez o trabalho com o Espiritismo durante 15 anos apenas, um trabalho portentoso. Durante 15 anos ele debruçou sobre a comunicação dos espíritos, sobre a nova doutrina, que o surpreendeu bastante e continua surpreendendo a humanidade. O Espiritismo não é coisa nova. O Espiritismo está entre nós desde que o homem pisou na Terra. Mas a doutrina espírita é novíssima. Então o trabalho dele foi o de compilar no papel, depois ele é chamado de codificador. Ele codificou a doutrina, colocou as informações dos espíritos em caracteres legíveis, inteligíveis para todos nós, e com a característica da simplicidade. Qualquer pessoa pode compreender o Espiritismo se não estiver movida pelo espírito de sistema, pela má vontade. Então, a doutrina encanta a todo aquele que se dispõe a conhecer o outro lado da vida e descobre que só há um lado da vida. Todos nós somos espíritos e o espírito está tanto aqui quanto do outro lado. Então não há dois lados da vida, não há duas espécies de vida, mas há dois aspectos da própria vida: o aspecto da materialidade e o aspecto da espiritualidade. Então aqueles que buscam nos perguntar como é possível ver os espíritos, eu digo que basta ficar em frente ao espelho e tirar tudo que seja material. É possível fazer isso? Olharmos no espelho e retirarmos do reflexo tudo que é material e veremos o espírito. Somos nós, na nossa essência. Então, o Allan Kardec fez esse trabalho em nome de Jesus, dando prosseguimento à promessa, ou concretização, à promessa de Jesus, dizendo que nós não ficaríamos órfãos. Ele iria, Jesus, e pediria ao Pai, e o Pai, que é Deus, mandaria o Consolador. Esse Consolador viria nos fazer entender tudo que Jesus falou e complementar a doutrina de Jesus em vários outros pontos. Então, Kardec, durante 15 anos, fez esse trabalho monumental, construiu a obra da codificação com 5 livros principais: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho do Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E os 4 livros são desdobramentos das 4 partes do primeiro livro. Então, é uma tarefa pedagógica, principalmente, que nos pede que façamos esse reconhecimento para o próprio autoconhecimento e a consequente reforma íntima. Então, ele trabalhou incansavelmente, mas o corpo dele se ressentiu. E os espíritos iam ele que trabalhasse mais devagar. Mas
o que vocês acham da expressão ir com muita sede ao pote? Ante uma novidade, nós queremos beber, consumir aquilo da maneira mais profunda possível. Isso aconteceu com ele. Ele mergulhou fundo no conhecimento dessa doutrina, no trabalho dele, e seu coração não suportou. O aneurisma se rompeu e às 11 horas do dia 31 de março de 1869 ele partiu. Eu vou ler para vocês um relato daquele momento, quando um amigo dele chega e observa a cena. E então, na manhã de 31 de março de 1869, o coração de Elisá Hipólito Leão Rivail, Allan Kardec, detém-se para sempre em consequência da ruptura de um aneurisma. No dia seguinte, ele devia mudar-se para Vila Segur, mas o destino marcava o seu encontro em outro lugar. Vejamos alguns detalhes fornecidos por Miller, o amigo dele, o qual enviou lacônico telegrama aos espíritas lioneses, da cidade de Lyon. Faleceu o Sr. Allan Kardec, será sepultado sexta-feira. Depois ele faz um texto mais abrangente. Amigos, escreveu ele o mesmo espírita. Allan Kardec faleceu hoje de manhã, entre 11 e 12 horas, repentinamente, quando entregava um número da revista ao empregado da livraria que acabava de comprá-lo. Abateu-se morto, sem proferir palavra. Estava só em casa, pondo em ordem papéis e livros para a mudança que devia terminar amanhã. O zelador do prédio, acorrendo aos gritos da criada e do empregado, levantou-se do chão sem conseguir reanimá-lo. Delane, o Gabriel Delane, chamado às pressas, aplicou-lhe massagens, magnetizou-o, mas em vão. Tudo estava terminado. Acabo de vê-lo. Penetrei na entrada toda a varanda atravancada de utensílios domésticos, a porta escancarada da sala de sessões deixou-me avistar a desordem dos preparativos de mudança. Introduzido no pequeno salão que bem conheceis, com seu tapete vermelho e móveis antigos, deparei com a senhora Kardec, sentada no lugar do sofá em frente à lareira, tendo ao lado o Sr. Delane. À sua frente, sobre 2 colchões lançados ao solo, jazia o corpo inanimado daquele que tanto prezávamos. A cabeça, coberta por um lenço branco amarrado sobre o queixo, deixava ver todo o rosto, que parecia descansar tranquilamente e estar gozando o prazer doce e calmo do dever cumprido. O corpo dele não suportou, vou fazer a tradução aqui para fazer uma explicação, mas os seus amigos espirituais, inclusive um que havia sido médico dele quando encarnado, pediam que ele tivesse calma, que não trabalhasse tanto. Mas ele julgava que tinha um dever imenso sobre os ombros a benefício de toda a humanidade, porque todos nós precisávamos e precisamos conhecer essa doutrina, conhecer essa ciência, essa filosofia e nos adequarmos quanto possível a essa religião para estarmos bem harmonizados em nós mesmos e assim fazermos nossa ligação ou religação com Deus. Isso para garantir o nosso futuro, a vitória sobre nós mesmos, especialmente neste dia de hoje, durante esta encarnação, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então, quanto mais aplicarmos esse conhecimento, melhor para nós amanhã. Então, o Sr. Miller continua dizendo: nada de repelente havia marcado a passagem da morte, exceto a respiração. Ele parecia dormir. Um cobertor de lã branca cobria-lhe o corpo estendido, deixando ver, na altura dos ombros, a gola do roupão, única veste que usava ao cair fulminado. A seus pés, atirados à toa, os chinelos e as meias pareciam conservar ainda o calor do seu corpo. Era triste. Todavia, um sentimento de suave quietude penetrava a alma. Tudo na casa era desordem, caos, morte, mas tudo parecia calmo, ridente e ameno. Diante desses despojos, o pensamento projetava-se para o futuro. Então, vamos fazer aqui uma analogia com nossas experiências ante a morte, dentro de casa,
ou nas proximidades. Nós, muitas vezes, quando não temos esse conhecimento, quando não temos a fé alicerçada à razão, nós muitas vezes esperamos quando alguém parte de maneira repentina. E até acusamos a divindade de injustiça. Mas vejam só, apesar da tristeza, ninguém fica imune em contato com a morte. Apesar dessa tristeza, tudo é a calma, tudo é tranquilidade. E por uma razão muito simples, ninguém está nunca a sós. Todos estamos o tempo todo muito bem acompanhados. Por isso é necessário, especialmente nesse momento, nos momentos de dor, nos momentos de tragédia, nos mantermos calmos, porque Deus exige isso de nós para que eles os espíritos, emissários divinos, possam nos orientar, possam nos esclarecer, possam nos acalmar, nos auxiliar também. Então era esse o ambiente na casa de Kardec naquele dia. Já vos comuniquei que o enterro será sexta-feira, mas ainda não sabemos a hora exata. Esta noite o corpo será velado por Delian e Taillé, alguns amigos, e amanhã por Delane e Morin. Estamos à procura dos seus papéis, das suas últimas vontades, supondo que as tenha deixado por escrito. Em todo caso, o enterro será puramente civil. E isso é verdade. Kardec não era um homem rico, então não deixou o testamento e tudo que ele possuía ficou com sua esposa, que era herdeira natural. Mas ele deixou para nós um testamento filosófico. Esse testamento está à disposição de qualquer um de nós que queira conhecê-lo no livro Obras Póstumas. É o projeto 1868. E lá ele delineia as diretrizes para a condução da Sociedade Espírita de Paris, que ele fundou, e também para toda a casa espírita em todos os países que queiram realizar um trabalho em boas bases, com segurança. Então ele deixa isso bastante clarificado, e se vocês quiserem, ou se for possível, faremos a leitura de alguns itens desse testamento aqui mais tarde. Escreverei mais tarde, dando-vos os detalhes da cerimônia. Amanhã, ao que parece, teremos que providenciar a nomeação de um comitê composto de espíritas dos mais fiéis à causa e mais conhecedores dos seus problemas, a fim de aguardar e ver o que se deve fazer. E ele assina: vosso amigo Excord Miller. E foi o mesmo Miller que forneceu os pormenores da cerimônia fúnebre. Ao meio-dia em ponto, o cortejo se pôs em marcha, encabeçado por um modesto coche fúnebre e composto pela multidão respeitosa dos amigos que puderam comparecer ao último encontro. Presidia a comitiva o Sr. Levan, vice-presidente da sociedade. À sua esquerda havia o Sr. Taillé e à direita o Sr. Morin. Em seguida caminhavam os médios, o comitê, a sociedade toda e a multidão de amigos e simpatizantes. A seguir, interessados de toda espécie, oficiosos, desocupados, fechavam o cortejo. Em tudo, de 1.000 a 1.200 pessoas. O sexo desfilou pela rua de Gramont, atravessou os grandes bulevares, várias ruas, os bulevares exteriores, e deu entrada ao cemitério de Montmartre. É que tem uma curiosidade. O corpo de Allan Kardec foi sepultado primeiro nesse cemitério de Montmartre, e depois os despojos foram transferidos para o cemitério de Père-Lachaise, que é conhecido como o cemitério das celebridades. E lá se fez um mausoléu, obrigado, no formato dos velhos dogmas da religião celta, para homenagear sua condição. A palavra Allan Kardec, o nome Allan Kardec, era de um antigo druida, que tinha sido ele próprio, uma antiga encarnação sua, como druida da religião celta. Isso para marcar a informação. Então deu entrada no cemitério de Montmartre, por entre o povo que já ali se acotovelava. Ao longe, no fundo do cemitério, a fossa aberta esperava. Os curiosos se empurravam na busca de lugares onde pudessem ouvir os esperados discursos. E ele faz o comentário: pobre gente, os poveiros,
envolve o caixão com as suas cordas e fazem-no baixar lentamente à sepultura. Profundo silêncio cai sobre a assistência. O vice-presidente aproxima-se da beira da cova. O Sr. Levan fala em nome da Sociedade Espírita de Paris. Lembra que nessa sexta-feira a reunião é bem mais séria e profunda. E parte do discurso dele. Ele comenta: será possível que Deus, exclama o orador, tenha chamado a si o homem que ainda podia fazer tanto bem, a inteligência transbordante de seiva, o farol, enfim, que nos libertou das trevas e nos fez entrever um mundo novo, muito mais vasto, muito mais admirável que o descoberto pelo gênio de Colombo? Novo mundo esse que mal começara a nos descrever e do qual já pressentíamos as leis fluídicas e espirituais. Isso é interessantíssimo. Então, Kardec, ao aceitar a incumbência de codificar a doutrina, sendo o emissário da revelação para a humanidade junto aos espíritos, ele realmente descobre um mundo inteiramente novo e é comparado a essa descoberta à descoberta da própria América por Cristóvão Colombo. Então, para a Europa, a descoberta de Colombo foi algo indizível, mas muito mais importante foi o trabalho de Allan Kardec ao escancarar para nós esse mundo que é tão nosso e que desconhecemos profundamente, o mundo dos espíritos. Todos nós somos espíritos, viemos de lá, voltaremos para lá e estamos aqui ignorantes em relação a ele. Então essa ignorância começa a ser diminuída a partir do trabalho do codificador. Então nossa tarefa hoje é de mergulharmos com a profundidade possível nesse conhecimento para estabelecermos a nossa posição nesse mundo, para que compreendamos Jesus, que disse que nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Aqui estamos de passagem. Então Kardec traz essa informação para nós agradecemos, passamos a reverenciá-lo, mas cada vez mais, e vamos continuar a leitura que é muito interessante para nós. Esta partida, diz o orador ainda, era todavia necessária. O mestre infatigável consegue finalmente um pouco de repouso. Nossa profunda tristeza é compensada pela alegria reinante na recepção que ele prepara lá no alto. Então, Kardec foi o emissário de Jesus e aceitou a tarefa quando a mesa, ele pesquisou as mesas girantes, a mesa, no primeiro dia que ele pesquisou, que ele se dedicou, ou se dispôs a ir a um salão desse, a mesa fez uma reverência a ele e o espírito familiar, Zéfiro, falou da sua grande missão como codificador. Ele tinha a liberdade de aceitar, nós temos livre-arbítrio, ele podia recusar essa tarefa. E se ele recusasse, haveria alguém já determinado para cumprir o trabalho. Mas ele aceitou, compreendeu o alcance, a extensão da doutrina ou da ciência que lhe era revelada, e ele, como homem de ciência, pôs mão à obra. E durante 15 anos, apenas, ele construiu esse monumento todo que nós conhecemos como doutrina espírita. A sociedade se compromete a levar avante a obra que iniciou. E essa sociedade é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que ele fundou e que desapareceu da França. Nossa palestra tem o tema A Morte de Allan Kardec e as suas consequências para o meio espírita ou para o movimento espírita. Então, quando a sociedade se vê sem seu líder, a esposa dele toma a frente e procura pôr em prática suas últimas palavras naquele testamento filosófico. Então, ele propôs que a condução da sociedade fosse exercida por um colegiado de 7 pessoas, para que não houvesse problema nas decisões que deveriam ser tomadas, e também não houvesse o encargo de um homem só, que poderia atrair
sentimentos de vaidade, coisas assim, coisas menores, porque o trabalho grandioso deveria ter continuidade. Então, durante algum tempo, a esposa de Allan Kardec, a senhora Amélie Gaudet, fez isso. Mas depois foi eleito alguém para a sociedade que não tinha a qualificação necessária. O senhor Pierre Marie, que tem uma história com o Brasil, ele viveu um tempinho em São Paulo, foi escolhido para liderar a sociedade, para administrar a sociedade, e a partir daí as coisas começaram a desmoronar em relação ao espiritismo lá na França. Você deve saber que o espiritismo vicejou grandemente aqui no Brasil. E hoje nós exportamos o espiritismo até mesmo para a França, porque após a morte de Kardec, tudo degringolou. O movimento de lá se esfacelou. Mas por uma questão bastante interessante, materialista, profundamente materialista, embora o viés espiritualista ou espírita do caso. Não sei se você conhece, mas houve na França um episódio chamado O Processo dos Espíritas. Isso durante a gestão de Lei Marie, um fotógrafo começou a realizar fotografias de espíritos. Fotografavam os encarnados e apareciam espíritos ou manchas na fotografia que eram reputados a espíritos. E algumas pessoas identificavam seres queridos naquelas imagens borradas. Mas isso ganhou a sociedade e, vocês sabem, onde há a presença humana, há a possibilidade de desvirtuamento. Então Jesus nada ensinou, plantou as sementes todas em nossa mente, nosso coração, e esperou que o tempo fizesse o trabalho de germinação. Houve um grupo que se titulou Dono do Cristianismo, das teorias da missão de Jesus, e a doutrina de Jesus, que era pura, foi conspurcada. Então criaram-se dogmas impedindo o entendimento das lições do Cristo. E a revelação espírita veio justamente para eliminar essa imperícia, essas infrutuosidades da doutrina do Cristo. Então, o espiritismo, conduzido pelos homens falíveis, também sofreu por isso. Então, por conta dessas fotografias, o espiritismo foi levado ao tribunal na França. Abriu-se um processo e o juiz, que era contrário ao espiritismo, católico que era, desrespeitou os espíritos ali presentes, deu ganho de causa aos acusadores e, por isso, praticamente fez acabar com o movimento espírita por lá. Mas, um pouco depois, o brasileiro ligado à febre, Júlio Canuto Abreu, passeando por turismo lá por Paris, teve conhecimento ou manteve contato com alguns espíritas de lá e tentou trazer para o Brasil o acervo de Allan Kardec. E realmente trouxe muita coisa que está no Memorial da Fé lá em Brasília. Então, alguma coisa foi resgatada, mas muita coisa se perdeu. A jornalista inglesa Elsie Douglas, brasileira, ou anglo-brasileira, teve a curiosidade nos anos 70, ou nos anos 70, sim, visitar, ou logo depois da Segunda Guerra Mundial, visitar uma casa que estava semi-abandonada, que tinha uma placa identificando-a como Mansão dos Espíritas. Essa casa foi adquirida ou doada à Sociedade Espírita de Paris para que os espíritos fizessem lá suas reuniões. Mas as constantes guerras em que a França se envolveu fez tudo se perder também. E quando Elsie Douglas visita esse local, ela só reconheceu um busto de Allan Kardec e tudo estava descaracterizado por lá.
e viu que no panfletinho, naquela tarde, na tarde daquele dia, haveria uma sessão espírita. E ela então se prontificou a assistir essa sessão espírita. E vocês vão pasmar. Não era nada do que nós chamamos de sessão espírita. Então, primeiramente, ela tinha que pagar um certo valor para assistir essa sessão. E ela pagou. E quando assistiu, entrou na sala, no horário combinado, uma mulher que se dispôs a ler alguma coisa numa bola de cristal. E tentou contratar um espírito, havia alguns barulhos, mas nada aconteceu. E ela ficou desanimada, porque não era nada do que o espiritismo, codificado por Kardec, ensina. Então, o espiritismo estava morto na França. Hoje se tenta resgatá-lo. Então, o primeiro congresso espírita aconteceu lá em Paris, o primeiro congresso mundial aconteceu lá em Paris, e está se retomando esse movimento por lá. E graças ao empenho do Brasil, graças ao empenho da FEB, que através do Conselho Espírita Internacional tem ajudado muito os franceses nesse trabalho. Mas o nosso intento aqui é falar sobre a morte de Kardec e essas consequências. Essas consequências falamos um pouquinho, mas Kardec, antes de desencarnar, e recebendo esse aviso de que ele está trabalhando demasiadamente, ele então se preocupou em saber qual seria a condição dele após a morte. Informaram a ele que ele voltaria ao mundo no início do século seguinte, o século XX, para continuar essa tarefa. De certo modo, então, não haveria muita perturbação para o movimento, porque ele voltaria para continuar seu trabalho. Ele voltou? Talvez, possivelmente, mas nós não temos notícia disso. Porque no início do século XX, no ano de 1910, Chico Xavier encarna. Aquele espírito reencarna no Brasil e realiza um trabalho magnífico que dá continuidade ao trabalho de Allan Kardec. E as pessoas então se perguntam: Chico era Kardec reencarnado? Nós não sabemos. Perguntaram a Chico: Chico, você é Kardec? Chico não afirmava nem negava. Ele estava interessado apenas em realizar seu trabalho. Se era Kardec, continuou, fez a continuação de sua obra, muito bem. Se não era Kardec, Deus, com sua compaixão para conosco, enviou outro emissário para continuar esse trabalho. Então, Emmanuel, através de Chico, André Luiz, através de Chico, realizam o que Kardec não conseguiu fazer ao seu tempo, porque trabalhou somente 15 anos. Se tivesse mais tempo, talvez ele falasse das colônias espirituais. Então, o trabalho de André Luiz veio preencher essa lacuna. Kardec não falou das cidades espirituais, mas antes de Allan Kardec, no século XVIII, um médium sueco, Emanuel Swedenborg, já tinha publicado um livro sobre essas cidades no plano espiritual. Kardec parece que não deu muita atenção a isso, mas porque o escopo do seu trabalho era bem outro. Ele tinha que fazer a base do conhecimento doutrinário para nos auxiliar, e depois é que viriam as informações complementares. Aí louvamos o trabalho de André Luiz, de Emmanuel, que veio nos explicar o Evangelho com grande proficiência, e Kardec, então, é o iniciador de todo esse movimento. E após a morte dele, ele faz uma comunicação. Dias depois, ele se comunica na Sociedade Espírita de Paris. E deixa eu ver aqui onde está isso. Aqui. Primeiro, o autor deste livro faz uma indagação. O que devemos pensar de todos esses discursos vindos do fundo do coração? Como era de prever, por intermédio de diversos médiuns,
o espírito de Allan Kardec dita algumas instruções. Abre aspas. Como posso agradecer, meus senhores, os bons sentimentos e as verdades eloquentemente expressas sobre os meus esposos mortais. Certamente não duvidais que ali estava presente e me sentia profundamente feliz, sensibilizado pela comunhão de pensamento que nos unia de coração e de espírito. Então, Kardec assistiu à sua própria cerimônia fúnebre, estava contente com seus amigos, mas certamente ele viria a se entristecer um pouco depois do processo dos espíritas, e no caso também protagonizado por o senhor Lebarry, Gaetan Lebarry, que, deturpando o ensinamento dos espíritos, introduziu na sociedade espírita e também nas páginas da revista espírita coisas que não fazem parte dos princípios doutrinários. Então ele veio falar da cultura da Índia, falar de bola de cristal, tudo isso agindo com superstição, movido pela superstição. Nós sabemos que a superstição é bem o oposto da ciência. Kardec veio inaugurar uma ciência que nos faz conhecer as leis desse mundo novo e procurar nos fazer adequar a essas leis para que caminhemos com segurança pelos caminhos da morte, posso dizer assim? Porque todos nós estamos preparando para esse grande dia. E quanto mais preparados estivermos, melhor para nós. Então é necessário que nós conheçamos essas leis, as leis que regem os espíritos e, digo quanto possível também, as leis que regem a vida material, para que nós não tenhamos surpresas desagradáveis depois. Então, quando Chico Xavier trabalhava aqui entre nós, através da psicografia, aconteceu um fato lamentável que teve consequências proveitosas. Vocês assistiram o filme sobre Chico Xavier, viram parte daquele programa Pinga Fogo, que ele participou da TV Tupi, e ali foi mostrado no filme o episódio de um crime. Houve um crime e alguém atirou em alguém e acusou-se e penalizou-se o que havia atirado, que se julgava ter atirado. Mas o que morreu transmitiu ao Chico Xavier uma psicografia inocentando aquele acusado. E essa psicografia foi levada ao juiz, e o juiz, que não era simpatizante do espiritismo, achou por bem aceitar aquela prova e libertou o acusado. Então, a ciência espiritual veio ajudar a ciência material. E o direito é essa ciência material que recebeu esse auxílio do alto e abriu um precedente. Em jurisprudência, todo precedente é válido para auxiliar os outros casos semelhantes que possam aparecer. Então, o trabalho de Chico teve uma finalidade utilíssima. E nós hoje somos chamados a observar todos esses fatos para que sejamos bons colaboradores dos espíritos junto à sociedade humana, para que o melhor sempre aconteça, não somente para nós, mas para todos. Porque esse é um trabalho individual, meio esclarecimento, meio esforço, que vai ter um aproveitamento coletivo. Sabemos da filosofia, quando um homem melhora, toda a sociedade, toda a humanidade melhora junto com ele. Dessa maneira, como espíritas, nós temos uma responsabilidade muito grande sobre os ombros. Não é por acaso que nós chegamos a esse conhecimento. Não é por acaso que nós estamos aqui hoje nesta casa, ou uma casa como esta. Estamos aqui recordando, de algum modo, o nosso compromisso para com Cristo e para com a própria consciência. Eu me comprometi, antes de reencarnar, a melhorar minha condição. E vou melhorar minha condição hoje,
agindo proveitosamente, responsavelmente, junto ao Espiritismo, bebendo dessa água. A gente lembra daquela água viva que Jesus ofereceu à mulher samaritana, para que nós nos descendentemos. Eu quero dizer, que nós não tenhamos mais sede, ou seja, que nós estejamos conscientes de nossa condição e andemos com segurança pelos caminhos inseguros do mundo. Então, aquele que se esclarece, vê luz em toda parte, já não está mais à mercê da própria ignorância. Então, Kardec traz esse grande benefício para cada um de nós. E por essa razão dizemos que o Espiritismo é o grande mapa que, com o auxílio da grande bússola que é o Evangelho, vai nos fazer caminhar com toda a segurança possível na direção do nosso objetivo. Nosso objetivo é o crescimento espiritual, nossa evolução espiritual, através da nossa moralização, que é consequente ao nosso conhecimento do Evangelho, de nossa própria evangelização. Então, a todo aquele que se evangeliza, e conhece e segue as promessas de Jesus, esse está se candidatando à moralização. E sem a moralização, nós não avançamos. Por isso estamos aqui hoje. E a doutrina espírita, vocês podem ler na introdução do Evangelho do Espiritismo, lida principalmente com a moral cristã. Kardec diz assim: dos cinco tópicos da doutrina do Cristo, um é superior a todos os outros. E esse tópico superior é a moral. Então, ele fala das palavras que constituem os dogmas da igreja, fala da vida de Jesus e de outras coisas que Jesus tinha feito, não me lembro agora, mas tudo isso pode ser questionável. Mas a moral do Cristo é inatacável. Então, todo aquele que quiser estar bem consigo mesmo e com os outros, deve seguir esse caminho da moralização própria para estar harmonizado com a própria consciência e perante Deus. Isso é tudo quanto nos é pedido, que nós avancemos no caminho, fazendo ou cumprindo esse itinerário. Então, isto ainda é muito difícil para nós, mas Deus tem compaixão de todos nós e manda recursos constantemente para que tenhamos sucesso nesse trabalho. E o Espiritismo é o mais novo desses recursos. O Espiritismo, como doutrina, como ciência, é novíssimo aqui no mundo, tem menos de 200 anos. Então, ele ainda não fez seu papel, ainda não cumpriu sua tarefa, porque essa tarefa não é propriamente do Espiritismo, é dos espíritas. E Emmanuel diz que também os simpatizantes do Espiritismo são espíritas. E Emmanuel, que exerceu o papel de tutor de Chico Xavier, seu mentor, e esse exercício foi um tanto quanto duro, algumas pessoas veem assim, mas Emmanuel tinha que ter um discípulo bastante disciplinado, e através dele diz para todos nós que nós, aqueles que conhecem o Espiritismo, que a frase textual é assim: se Deus já te permite pisar na seara espírita, não te limites à prece. Aí entendemos que o Espiritismo é menos uma religião do que uma ciência filosófica. Então é uma filosofia porque indaga as questões da vida, nos faz questionar nossa condição, e como ciência explica admiravelmente, prova as circunstâncias todas da existência humana do ponto de vista da verdade. Então, por essa razão é que nós nos encantamos com a lógica, com o bom senso, com e a coerência da doutrina espírita. Nada é gritante nela, mas tudo nos convida
a reflexão. E todos nós, aprendemos com os Espíritos, somos seres inteligentes. E por sermos inteligentes, devemos usar a razão. E usar a razão com todo proveito em nosso benefício. Não do ponto de vista da matéria, mas do ponto de vista da consciência. Então, fazendo isto, vamos dar prosseguimento à obra de Kardec. Todo aquele que compreende o que é perante o Espiritismo vai dar sua contribuição. Então, vejamos, Iracema e seus trabalhadores aqui dão essa contribuição. Eu, na minha tarefa pequenina, escrevo sobre temas espíritas. Alguns livros já saíram da minha pena. E se vocês quiserem aprender um pouquinho mais, busque na internet o livro O Alfabeto Divino, da editora Caravana. Já está à venda, em pré-venda. Ainda não chegou às livrarias. Ninguém tem esse livro ainda, nem eu. Mas já está à disposição. O Alfabeto Divino, no qual eu falo um pouquinho do meu entendimento acerca de um item do Evangelho do Espiritismo, em que o Espírito Lázaro, esse nome é familiar? Então o Espírito Lázaro fala do alfabeto divino. Então, Kardec aproveitou essa mensagem nas palavras do Evangelho para fazer uma reflexão. E ele diz que quando Jesus pronunciou a primeira palavra do alfabeto divino, os mártires, ébrios de emoção, desceram ao círculo do sacrifício. E o Espiritismo, depois de Jesus, 18 séculos depois de Jesus, veio pronunciar a segunda palavra desse alfabeto, que é a reencarnação. Então isso me deixou curioso. E já que é um alfabeto, poderia haver outras letras, que são palavras também. Então eu busquei o amor é a primeira sempre, a reencarnação está lá na letra R, na letra B nós temos uma palavrinha também, até o Z. Deu trabalho, tinha essa palavra com a letra Z, tanto quanto a outra com a letra X. Então, haveria no alfabeto divino algo relacionado ao X e ao Z? Eu descobri. E se vocês quiserem conhecer, comprem o livro, tá certo? Tá caro. Caravana. Tá caro, terrivelmente caro para nós espíritas. Mas é a editora quem domina isso, né? E então, amigos, era o que tinha para falar para vocês. Mas observemos o trabalho de Emmanuel e da Chico Xavier. Emmanuel é aquele espírito que na Palestina, de 2022 anos atrás, conheceu Jesus diretamente. Ele teve um encontro com Jesus durante um minutinho só. E Jesus pediu que ele aproveitasse aquele minuto, que seria a redenção de toda a sua vida. Ele aproveitou? Lamentavelmente não. E por isso ele teve que atravessar situações terríveis na vida dele, até que ele compreendesse o que era o Cristo, ou quem é o Cristo em sua vida. E então ele se transforma radicalmente. E recebe de Deus a incumbência de auxiliar outro emissário divino, que foi Chico Xavier, para o esclarecimento de toda a humanidade, ou de parte da humanidade. A humanidade ainda não é espírita, como toda a humanidade ainda não é cristã. Mas isso é só uma questão de tempo. Leon Denis diz que o espiritismo não é a religião do futuro, porque principalmente ele é uma ciência filosófica, mas é o futuro das religiões. Então tudo muda de figura. Isso faz a gente entender que um dia todas as correntes religiosas e filosóficas vão rezar pela cartilha espírita. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas vão admitir a reencarnação e a imortalidade da alma. Só isso.
isso vai representar um ganho imenso para a humanidade, porque hoje se discute ainda se a alma existe. No século XX, o Papa João Paulo II admitiu que as mulheres têm alma. Vocês não tinham antes? Vocês são almas. A alma é o espírito encarnado, mas a igreja não admitia isso. E como aquele Papa desfazer esse equívoco. Mas um dia todos perceberemos que as almas são espíritos encarnados, que o espírito é anterior ao corpo ou ao nascimento, já viveu antes, é sobrevivente à morte, vai continuar vivendo porque é a vida eterna, garantida por Deus, e necessita da reencarnação para avançar no campo do crescimento espiritual. Então, quando compreendemos isso, a Terra estará completamente renovada. E o bom é pensarmos que estamos a caminho desse grande momento. Estamos atravessando um momento de transição do planeta, e aqui a humanidade é convidada a participar, melhorando a si própria, e o espírita não é o único que tenta fazer esse esforço, mas ele tem consciência da extensão desse esforço. Então, a doutrina nos ajuda a observar assim. E tendo essa compreensão, nós procuramos cumprir aquela recomendação dada pelos espíritos Allan Kardec, lá dos espíritos, sobre como, de maneira rápida e fácil, chegarmos a nossa transformação espiritual. E eles disseram, um sábio da antiguidade já nos disse: conhece-te a ti mesmo. Então é pelo autoconhecimento que chegaremos a nos modificar. Nós ainda não sabemos quem nem o que nós somos. Fora os espíritas, ninguém sabe disso ainda. Portanto, se indaga muito lá fora: quem sou, de onde vim, para onde vou. E o Espiritismo responde essas perguntas e mais uma: o que estou fazendo aqui? Então, para muita gente lá fora, tudo na vida é inseguro, é incerteza e é inseguro, incerto e esqueci a palavrinha. Mas o Espiritismo nos indica como fazer essa caminhada para nos esclarecermos e estarmos sempre bem. Então, o Espiritismo tem por lema: fora da caridade não há salvação. E esse foi um grande achado de Allan Kardec. Compreendendo o ensinamento dos Espíritos, criou para o Espiritismo esse lema: fora da caridade não há salvação, porque esse lema resume todas as propostas de Jesus para a humanidade inteira. Então, Jesus, ao contrário do que ouvimos falar lá fora, não veio salvar ninguém, mas mostrar o caminho da salvação. E o caminho da salvação passa necessariamente pela prática incondicional da caridade. Fazer todo o bem possível ao próximo, sem se incomodar, sem se magoar com isso. Senão você vai ter que fazer todo o processo outra vez. Fazer com alegria, com desprendimento. Então você estará praticando a caridade realmente. Então Kardec propõe isso, e os espíritos todos que vieram após ele, aqui no Brasil, através de Chico Xavier, através de Divaldo Franco, através de muitos outros médiuns, batem na mesmíssima tecla: fora da caridade não há salvação. E o bem é o que deve ser feito a nós mesmos e aos outros o tempo todo. Porque toda vez que nos afastamos desse ideal, nós entronizamos ou criamos o mal em nós mesmos. E o mal, então, é a ausência do bem, não é uma criação de Deus. Então, não existe o mal lá fora, existe o mal aqui dentro de cada um de nós. E para que nós tenhamos sucesso,
temos que reconhecer essa condição enfermiça em nós mesmos e buscarmos a cura. Então, a cura do mal que está em nós é a prática do bem, desinteressadamente, a bem de todos aqueles que estão ao nosso redor, a começar do ambiente onde é mais difícil fazer isso. Hein? Dentro de casa, junto à família. É o ambiente mais difícil para fazermos o bem. Porque aquele que está conosco em casa, então aprendendo a lição da reencarnação, são aqueles a que nós ferimos no passado, aqueles que nós traímos e aqueles de que nós desgostamos no passado. E estão de novo hoje conosco, na experiência doméstica, para o reajustamento. Vamos conseguir? Talvez sim, talvez não. Mas não tem importância nenhuma se conseguiremos ou se não conseguiremos. Porque é necessário que a gente trabalhe dentro de si. Então, quanto mais eu melhoro minha condição, melhor eu farei junto ao meu irmão. Mas se eu esperar do meu irmão e não me trabalhar, nada terei. E muito pouco serei. Ou quase nada serei. Então, Kardec, a quem louvamos sumamente, vem ser o grande peregrino que abre essa jornada, inaugura essa jornada para cada um de nós, que nos faz entender e nos faz agir com conhecimento de causa. Então, nos faz reconhecer que a morte é apenas um elemento de dignificação da própria vida. A morte não existe, como o próprio Cristo afirmou 2000 anos atrás. A morte não existe, e isso é reafirmado nas partes do Evangelho do Espiritismo. Jesus matou a morte e o Espiritismo veio colocar a pá de cal sobre ela. Mas o espírita sabe disso. Lá fora ainda se vive a ideia da morte. Interessante que na quinta-feira, o irmão nosso lá do Deus Verdade, falando sobre o Evangelho, ele disse que adora a morte. E eu ri por trás da máscara. Ele adora a morte, ele adora algo que não existe. Mas irmãos nossos lá fora pensam assim: a morte existe. E eles têm medo da morte. Nós não temos medo da morte. E alguns de nós dizemos que temos medo do modo como se vai morrer, não da morte em si. Mas também é relevante. A gente vai observar o episódio de Kardec. O Carlson parou e ele partiu. Um irmão nosso, lá do Deus Verdade, em setembro do ano passado, partiu assim também. Não foi um aneurisma. Ele estava dormindo e não acordou mais, para desconsolo da mãe e da irmã. Ele deixou um sobrinho, que é muito novinho para compreender o processo, e todos nós estamos à mercê de uma situação assim. Eu não sei como será quando a minha vez. Podia ter vindo há 3 anos, 3, 4 anos, em 2019, quando enfrentei o processo de câncer. Mas Deus que ficasse aqui mais um pouquinho. E tem muito que fazer ainda. Então, amigos, pensemos nessas coisas. Irmãos nossos estão partindo, morrendo e sem desencarnar. Chegam ao outro lado, sofrendo bastante. Pensam que estão vivos ainda e vêm nos perturbar. E nós não precisamos dar esse vexame. Agora temos que nos desmaterializar suficientemente para desencarnarmos, para não darmos trabalho e, ao contrário, sermos colaboradores daqueles que nos aguardam do outro lado. Para encerrarmos, vou contar um episódio que aconteceu conosco, na Deus Verdade, quando no grupo de estudo alguém perguntou: Chico, quando eu morrer, o que vai acontecer comigo? Eu disse: de 2 coisas, só uma pode acontecer. Ou você vai continuar trabalhando,
ou vai continuar dando trabalho? Aqui nós fazemos as escolhas, né? E lá a nossa prestação de contas. Que Deus abençoe. Obrigado pela paciência de vocês. Até outra oportunidade. Vocês já perceberam que Francisco, nessa vozinha suave, né? Ele bota um ponto nos is assim, bacana. Olha, quem estiver sentindo frio pode vir para cá. Eu já desligar